Este é um vídeo sobre o capítulo 11 do livro 1 do seu curso de inglês do PVS. O foco é como usar o dicionário. E aí, Marcele, como você está fazendo para estudar inglês no PVS? A gente não tem tutor na sala de aula e até agora eu não sei como eu faço para estudar. Só tem 2 livros. Será que é pra gente ficar só lendo? Ah, não, Lu, eu acho que não é assim, não. Os tutores no Polo, eles não falaram que é pra gente ligar pro 0800 pra tirar as nossas dúvidas? E agora também tem o Facebook de inglês. Você olhou bem o livro? Lá no final tem até um cronograma. E eu vi que nessa semana a gente deveria estar estudando o capítulo 11. Tudo bem que tem um cronograma, mas e aí? Como eu faço para estudar? Você lembra que o Terra explicou isso lá no Polo? Eu fiz assim, eu peguei o meu livro, eu tentei ler e entender o que dava. Depois eu liguei pro 0800 pro tutor tirar as minhas dúvidas. E esclareceu que eu não estava entendendo. E aí, como foi a conversa? Ah, foi super tranquilo. É que eu vi o cronograma aqui e eu tô tentando resolver as questões do capítulo 11, mas eu parei no texto 2 porque eu não tô conseguindo entender nada. Mas será que não deu para entender nada mesmo? Por exemplo, o que te chama a atenção assim que você olha para esse texto? Eu achei legal porque esse texto tem imagem. Aí deu para notar que essa segunda imagem parece ser de um texto antigo, né? Certo. E aí ele falou que não é só a imagem que ajuda a gente a ler o texto, tem também as palavras parecidas com o português e aquelas que são mais conhecidas. É verdade, às vezes dá pra gente entender melhor do assunto que a gente já conhece, né? Isso é verdade. E aí eu encontrei essa palavra aqui, que parece com um documento. E essas aqui que a gente também pode entender. E aí eu fui juntando essas ideias do documento e essa questão da imagem do texto antigo. Mas essas coisas todas o tutor te falou? Não, ele foi me perguntando o que eu conseguia entender. Ele nunca me dava a resposta. E aí eu fui tentando descobrir sozinha. Então o que ele fez foi fazer você pensar. Mas antes de ligar, eu li o meu texto e fiz os exercícios. Depois eu conferi aqui no gabarito. Mas o tutor falou comigo que às vezes vale a pena ler as questões antes de ler o texto e a gente vai fazendo desse jeito. Não podemos esquecer que numa prova, quanto mais rápido resolvemos uma questão, mais tempo sobra para as outras. Ler as questões antes de ler o texto ajuda a focar naquilo que precisamos descobrir. A questão 1 fala exatamente de uma daquelas palavras que parecem com o português. Essa palavra aqui tem o mesmo significado nos textos 1 e 2? Eu imaginei que não, e aí eu falei isso pro tutor. É que o texto 2 fala da data de documentos, né? E o texto 1 não fala nada disso. Certo. É só de você passar o olho pelo texto 1, você vai reparar que as palavras são completamente diferentes das do texto 2. Você tem aí estilo, confortável, acessório. Elas são até dicas para o sentido em que essa palavra está sendo usada aqui. Já que o foco desse capítulo é o uso do dicionário, vamos ver o que essa palavra quer dizer? No caso da palavra date, ela pode ser usada como substantivo ou verbo. O próprio dicionário já nos informa isso. Em todos os dicionários, você encontra umas siglas, que vêm logo depois da palavra. São elas que indicam a classe das palavras, e é por causa delas que entendemos como usar date. Você pode recorrer à página 88 do seu livro, para saber mais sobre essas siglas. Vamos dar uma olhada? Será que você consegue identificar se a palavra date está sendo usada como substantivo ou verbo? Se você pensou em substantivo, é isso mesmo. E como você descobriu? Talvez porque você tenha notado no texto 1 a expressão first date e entendeu que first se refere a um numeral. Então faz sentido pensar no first date como primeiro encontro, já que date é um substantivo. Mas se eu for usar o dicionário para todas as palavras que eu não entender, vai demorar muito. Você não estava conseguindo entender bem o texto, mesmo sem saber todas as palavras? Então, use o dicionário somente para conferir o significado de uma palavra ou outra. Mas antes de usar o dicionário, tente inferir o sentido das palavras pelo contexto. Por exemplo, veja a palavra manga em português. É fruta ou parte de uma roupa? Então, se a palavra
tiver mais de um significado e você não conseguir entender o sentido dela no texto, o dicionário não vai te ajudar muito. Então não podemos nos prender ao dicionário, até porque no vestibular a gente não vai poder utilizá-lo, não é? Concordo. E aí, com a ajuda da tabela da página 86, e porque já sabemos também outras palavras, conseguimos entender que no texto 1, a palavra date se refere a encontro, e já no texto 2, essa palavra se refere a data de criação de documentos. Ai, foi mais ou menos isso que aconteceu, Lu. Acabou que a questão 2 a gente foi fazendo conforme nós fomos lendo o texto. E a 3 e 4? E eu nem perguntei. Vamos tentar fazer isso agora? E você, que está assistindo a esse vídeo? Que tal ligar para o 0800 se não conseguir resolver essas questões?